Olá, turminha! Preparados para mais um dia de aula? Antes de nós começarmos a nossa aula hoje, eu gostaria de agradecer o carinho que vocês tiveram ao mandar mensagens, ao mandarem vídeos, me parabenizando pelo Dia do Professor. É uma pena que nós não pudemos estar juntos para receber esse carinho pessoalmente de vocês, mas mesmo distante, eu agradeço demais a consideração que vocês tiveram em lembrar do Dia do Professor, em mandar uma mensagem, tá? Fiquei muito feliz com a mensagem de vocês. E agora vamos dar início a mais um dia de aula. Nossa aula hoje será de geografia e nós vamos falar sobre o clima. Vamos lá dar início à nossa aula? Façam a agenda, 16/10/2020, disciplina Geografia, conteúdo o clima, atividade páginas 254 e 255. O clima. Para compreender o conceito de clima, é importante diferenciá-lo de tempo atmosférico. O tempo atmosférico é o estado do ar em determinado momento, se está calor, se chove ou se está ventando, por exemplo. O tempo pode variar em um mesmo dia, de um dia para o outro, de uma estação do ano para outra e de um lugar para outro. Vocês sabem a diferença de clima e tempo? O tempo corresponde ao estado atmosférico de forma momentânea. Pela manhã pode estar frio, à tarde pode estar quente. E o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico. Por exemplo, quando eu digo assim, o estado de Tocantins está muito quente e seco. Então, refere-se ao clima daquele estado, sendo que ele pode ter uma variação de tempo. O tempo pode ficar nublado, o tempo pode ficar chuvoso, certo? A sucessão das variações do tempo atmosférico em determinado local constitui o clima dessa região. Para compreender o clima de uma região, é necessário estudar os tipos de tempo que ocorrem nesse local, pelo menos por 30 anos. As características do clima de uma região dependem principalmente da variação de temperatura e da quantidade de chuva. Diversos fatores determinam os diferentes tipos de clima da Terra. Eles ocorrem por influência de correntes marítimas, ventos, proximidade do mar, presença de vegetação e de relevo, além de serem determinadas pela própria localização do lugar no planeta. Outro fator que influencia o clima é a altitude, ou seja, em locais de serra e montanhas, por exemplo, o clima geralmente é mais frio do que em locais situados no nível do mar. Então, esses fatores que determinam os diferentes tipos de clima, eles ocorrem por influências das correntes marítimas, dos ventos, da proximidade do mar, da presença da vegetação e do relevo. E elas são determinadas pela própria localização do lugar no planeta. E outro fator que influencia o clima é a altitude. E em locais de serra e montanhas, o clima é mais frio. Observe as imagens a seguir. Então, a primeira imagem, ela está mostrando uma serra, gelo na estrada da Serra de Urubici. Praia do Luz, em Imbituba. As estações do ano. Você sabe como é o clima nas estações do ano do Brasil? No Brasil, o verão costuma ser quente.
Nessa época, em muitas localidades, é comum chover bastante. O inverno, por sua vez, é a estação em que geralmente faz mais frio. Em alguns locais, o frio é tão intenso que chega a nevar, como você observou na foto da página anterior. Há também no país locais onde faz calor o ano inteiro. Então, no Brasil, o verão ele costuma ser bem quente e nessa época, em algumas localidades, é comum chover bastante. E o inverno geralmente faz muito frio. Aqui mesmo no nosso estado do Ceará, nós temos algumas serras que em um certo período do ano é muito frio que você chega a ver o nevoeiro. Você anda como se estivesse assim nas nuvens, de tão branco que fica, de tanto frio que faz. E existe alguns locais onde se faz calor o ano inteiro. Observe a imagem. Vista da praia de Boa Viagem, em Recife. A mesma praia no inverno de 2016. Então, a mesma praia, ela está na época quente e a mesma praia no inverno no ano de 2016. A primavera e o outono são estações em que o clima é mais ameno, ou seja, nem muito quente, nem muito frio, e a temperatura mantém-se estável, não se altera significativamente. Ipê roxo, florido em Araguari. Então, na primavera e no outono, são estações em que o clima nem é muito quente e nem é muito frio, ele é ameno e a temperatura ela se mantém estável. O clima e o cotidiano. A vida dos seres humanos, assim como a dos seres vivos, depende muito do clima. Nos locais onde as chuvas são abundantes, desenvolve-se uma grande variedade de espécies vegetais e animais. Na região norte do Brasil, por exemplo, onde a temperatura se mantém elevada e a chuva é bem distribuída o ano todo, há a presença de uma densa floresta com grande biodiversidade. Observe a foto abaixo. Então, esse é um trecho da floresta amazônica em Caracaraí. O clima e o cotidiano. O clima também influencia as atividades dos seres humanos, como a agricultura, pois algumas plantas se desenvolvem melhor em regiões mais frias, outras em regiões mais quentes. Nas regiões onde chove pouco, onde as chuvas ocorrem em apenas uma época do ano, os agricultores precisam realizar investimentos em irrigação, aproveitando a água dos rios, dos açudes, do subsolo, ou armazenando a água nos períodos de chuva para poder utilizá-las nos períodos de seca. Então, o que acontece? O clima também ele influencia nessas atividades, principalmente na agricultura. Nas regiões onde chove pouco, o que é que os agricultores fazem? Eles realizam investimentos para irrigar a terra. Eles aproveitam a água dos rios, dos açudes, dos subsolos ou armazenam essa água no período que está chovendo para poder utilizá-las quando tiver seco, no período da seca. Observe a imagem. Nessa imagem vocês podem observar aquela caixinha azul ali é uma caixa d'água, é uma cisterna, aonde serve para armazenar água da chuva, para quando a chuva for embora, o período chuvoso acabar, eles ter como ter água naquela região. Propriedade rural do sertão de Paratinga.
Curiosidade: efeito estufa, aquecimento global e o clima na Terra. O efeito estufa é a capacidade que os gases da atmosfera têm de guardar o calor do Sol, que aquece o ar próximo à superfície terrestre. Sem ele, a temperatura na superfície seria muito baixa. No entanto, os cientistas têm observado que a temperatura média da atmosfera próxima à superfície da Terra vem aumentando nos últimos anos. Esse fenômeno é chamado de aquecimento global e é provocado pelo aumento da quantidade de gases responsáveis pela retenção de calor na atmosfera terrestre. Mas o que tem aumentado a concentração desses gases? Leia o texto a seguir. Então, essa imagem ela está demonstrando o aumento desses gases, o efeito estufa. Todas as atividades humanas, especialmente desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e derivados, agropecuária, o desperdício de alimentos e a produção de energia elétrica, geram gases de efeito estufa na atmosfera, que causam o aquecimento global e as alterações do clima no planeta. Esse fenômeno tem piorado por causa dos atuais padrões de produção e consumo. Não são só os governos e as empresas que devem se comprometer com a luta contra o aquecimento global. Cada um de nós pode rever seus hábitos de consumo como forma de combate às mudanças climáticas. Cada atitude, por mais simples que seja, conta, principalmente se servir de exemplo para outras pessoas e se for repetida ao longo do tempo. E agora vamos praticar atividade página 254 e 255. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a correção da página 254. Primeira questão. Observe a seguir um mapa de previsão do tempo para as capitais do Brasil, publicado no dia 8 de maio de 2019. Depois responda as questões. O item A. Qual era a previsão do tempo nesse dia para a capital do estado onde você mora? Em Fortaleza, 24 a 29 graus. B. Qual capital apresentou a previsão de tempo mais baixa? E a mais alta? A previsão de temperatura mais baixa foi de 14 graus em Porto Alegre e a mais alta foi de 36 graus em Palmas e em Cuiabá. Página 255. Leia a descrição dos tipos de clima que ocorrem no Brasil. Em seguida, observe o mapa como esses climas estão distribuídos no país. A. No lugar onde você mora, faz mais frio ou mais calor durante o ano? Chove muito ou chove pouco? Faz mais calor e chove pouco. B. Segundo o mapa, qual é o clima predominante no seu estado? Semiárido. C. Circule no texto acima a descrição do clima predominante no seu estado. Então, o clima predominante é um clima semiárido. Circulem lá no livrinho de vocês. D. A resposta do item A é parecida com a descrição que você contornou no item C? Sim. Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham feito a correção direitinho. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.